ali no Classroom mesmo, depois, se por um acaso o vídeo não tiver com autorização para todo mundo, eu passo uma mensagem dizendo, ó, tentem aí para ver se deu certo. Ou, se não deu mesmo, daí eu vejo com o pessoal do DI. Apesar de que semana que vem a gente já não precisa mais, né? Quer dizer, precisa em termos, alguns vão assistir ainda, né? Mas, enfim, até lá a gente resolve. Vai ser mesmo uma plataforma, professor? Então, eu não sei ainda. Eu recebi hoje o material explicando como que vai ser, mas eu recebi agora à tarde, eu não consegui ver ainda. Eu imagino que seja, mas... Porque todo mundo já está bem acostumado, né? Pelo vídeo que eu assisti ali, que foi enviado ali no grupo, é pelo Meet mesmo. Uhum. Vai ser transmitido ao vivo daí, né? Sim, mas sim. O caminho vai ser o mesmo, pelo que foi passado no vídeo da pró-reitora. Eu não vi ainda, mas eu imagino que a gente deva gravar também para disponibilizar para vocês, né? Do mesmo jeito. Mas vamos ver. Mas eu espero que não traga muito problema. Vocês já estão separados para a semana que vem? Olha, prof, não foi passado nada. Se foi, eu não vi. Emocionalmente, não. Tá. Então tá, né? Mas vamos lá, tudo se resolve. Vamos continuar com o que a gente viu a semana passada. Semana passada eu terminei, deixa eu só colocar o material aqui, colocando um desenho do ciclo da assistência, né? Tá aparecendo aí para vocês? Opa. Sim. Aparece? Tá. Então aqui só um ciclo que vocês vão ver isso em vários lugares das mais variadas formas, mais variados desenhos, né? Mas sempre falando de cada um dessas etapas aqui: seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação. Sempre vai ser assim, né? Como eu falei para vocês, a gente precisa conhecer todas essas etapas para que a gente chegue aqui nessa última etapa, que não é a última, porque é um ciclo, né, que não tem começo nem fim, na verdade, mas para que a gente chegue nessa etapa da dispensação aqui, e a gente chegue lá em dois assuntos que estão ligados com essa etapa da dispensação, que são a orientação farmacêutica, que deriva daí a atenção farmacêutica, e os serviços clínicos farmacêuticos também. Então, só relembrando que a gente falou isso na aula passada, e relembrando então que a gente vai abordar um pouquinho de cada uma dessas etapas aqui, só para vocês relembrarem e a gente conseguir, né, então, se encaixar aqui nesse ponto. Hoje a gente vai falar um pouquinho da assistência farmacêutica, falar rapidamente, é um assunto muito complexo, é bastante complexo, não é simples, né, não é uma coisa que se fala sobre assistência como um todo em meia hora, né, é muito, não é que seja complexo, mas é que são muitas informações, e porque assistência farmacêutica é algo que praticamente, dentro do nosso país, domina a nossa saúde pública. Então, imaginem que para dominar a saúde pública, a gente precisa de muita informação e muita coisa. Mas vamos lá. Quando a gente for ver os objetivos, né, as funções, objetivos e funções funções, não objetivos, na verdade, da assistência farmacêutica, vocês vão ver que são vários, diferentes, né, então dá para ter uma noção de como isso é amplo. Bom, falando então rapidamente do objetivo da assistência farmacêutica, né, o objetivo é apoiar as ações de saúde na promoção do acesso aos medicamentos essenciais e promover o seu uso racional. Parece simples quando a gente fala assim, né, a assistência farmacêutica só vai fazer com que então as pessoas tenham acesso ao medicamento e seja feito uso racional desse medicamento, né, uso, como o próprio nome já diz, né,
uso consciente, uso correto desses medicamentos. Só que para a gente chegar nessa promoção do acesso, né, do acesso ao medicamento, a gente que eu digo, né, o sistema tem que conhecer os medicamentos, saber quais são os medicamentos que são essenciais para disponibilizar para a população, tem que separar, né, num universo de medicamentos aqueles que são os mais adequados para se adquirir, tem que armazenar, tem que mandar enviar para os lugares, né, para ser distribuído, para finalmente ser dispensado, né, e daí ter um processo de acompanhamento ali para que esses medicamentos sejam utilizados de forma adequada e de forma racional. Então, não é tão simples assim. O objetivo acaba sendo bem simplificado, né? E parece uma coisa bem simples, mas só que são várias etapas, vários processos, várias ações, né? Para derivar, para chegar nesse resultado final, que é, então, fazer com que a população tenha acesso aos medicamentos essenciais, né? E os utilizem de maneira correta. Mas eu até falei para vocês já mais de uma vez de medicamentos essenciais e falei que ia dar uma definição, né? A definição da Organização Mundial de Saúde diz que os medicamentos essenciais, né, então, são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de cuidado da saúde da população. Então, são aqueles medicamentos que, basicamente, são utilizados para a maior parte da população para combater aquelas doenças que são as mais comuns dentro da nossa população. Basicamente é isso. Então, eles são essenciais porque eles são tão básicos, né, para tratar as nossas doenças do dia a dia, as doenças comuns do nosso país, que se eles não existirem, fica bastante complicado. Então, eles são essenciais por isso, porque não podem realmente faltar. Características da assistência farmacêutica. Então, é parte integrante da política de saúde. Então, quando a gente viu lá a Política Nacional de Medicamentos, lembre-se que dentro da Política Nacional de Medicamentos, dentro do documento, né, que descreve toda a política, se fala, né, em dar novos rumos para a assistência farmacêutica. Então, a gente tinha uma assistência farmacêutica anterior que era meio, digamos assim, que estava dando resultado, mas não era o ideal, né? Então, na própria política nacional de medicamentos, fala que tinha que dar novos rumos para a assistência farmacêutica. Então, fica muito claro que a assistência farmacêutica faz parte dessa política. Que mais de característica? A área estratégica do sistema de saúde para o suporte às intervenções na promoção, prevenção de doenças e no tratamento. Então, a assistência farmacêutica está muito ligada com o medicamento, né? Então, ela faz parte de todas as etapas que possam existir, onde tem um medicamento presente. Então, o próprio ciclo, né? Ele já como é que eu posso explicar para você? Ele já predispõe que promoção, prevenção de doença e tratamento estejam ligados com a assistência farmacêutica. Então, a assistência farmacêutica tem como uma das funções, né, trabalhar com a promoção, a prevenção e o tratamento. Tanto que existem setores dentro do governo, né, do sistema de saúde, que vão trabalhar com alguns tipos, né, de programas, né, que trabalhem ou com promoção, ou com prevenção, ou com tratamento de doenças. Promoção, por exemplo, a gente pode dizer de campanhas que são feitas
praticamente que todo ano, incentivando as pessoas a tomar as vacinas, né? Porque a gente está promovendo um tipo de programa, né, que vai trazer bons resultados. Quanto mais se incentivar a vacinação, mais doenças vão ser evitadas e mais dinheiro da saúde vai poder ser utilizado para outras funções que não sejam tratar essas pessoas que ficaram doentes porque não tomaram vacina. Então, é uma forma de promover para prevenir. Então, a vacinação é uma forma de prevenção de doenças, né? E o tratamento também. Então, quando a gente faz a promoção e a prevenção, muitas vezes a gente não precisa fazer o tratamento, porque a pessoa não vai adquirir a doença. Então, a gente consegue evitar que isso aconteça antes de a pessoa ficar doente. Opa! Olha o que eu fiz aqui. Vocês estão vendo o material ou desapareceu? Estou vendo. Agora desapareceu. Espera aí um pouquinho que deu chabu aqui. Aparece de novo? Sim. Então, quando a gente fala de suporte a intervenções de promoção, prevenção e tratamento, a gente está falando, então, que a assistência farmacêutica também tem procedimentos de natureza técnica, científica e administrativa. Então, quando a gente fala de procedimentos de natureza técnica, a gente pode estar falando de vacinação. Quando a gente está falando de vacina para COVID, aprovação de vacina para COVID, a gente está falando de procedimentos de natureza científica. Então, a assistência farmacêutica ela tem que ter suporte científico para tudo, né? E administrativa, porque muitas vezes está ligada a questões de administração mesmo, né? A gente tem todas as unidades de saúde, gestores que vão fazer com que todos os procedimentos que são feitos ali sejam feitos de uma forma organizada, ordenada, para que lá no final a gente tenha, então, os pacientes atendidos nas conformidades. Então, basicamente, a assistência farmacêutica também, né, como um todo, ela vai ter procedimentos que envolvem essas três áreas. Funções e atividades. Aqui sim vocês vão ver que são várias diferentes funções e atividades. Então, primeira delas, planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar as ações. Então, todas as ações que a gente vai ter, desde a primeira ação do ciclo da assistência até a última, que é a dispensação, todas essas ações, elas têm que ser planejadas, têm que ser coordenadas, têm que ser executadas, têm que ser acompanhadas, têm que ser avaliadas. Vamos pensar, por exemplo, num processo de compra de medicamento. As compras, elas, no serviço público, elas são feitas sempre por processos licitatórios, né? Tem vários tipos de licitação, mas elas têm que ser planejadas, então, não é uma coisa assim, hoje vamos abrir aqui uma licitação para comprar medicamento. Não, a gente tem que ter informações, né, que o medicamento, os medicamentos, na verdade, porque a gente nunca fala de um só, mas os medicamentos estão começando a faltar, e então tem que fazer uma nova compra. Então precisa se planejar, porque é necessário fazer um edital, que é um documento que dá todas as regras de como que esse processo de compra vai acontecer, né? Então esse edital ele tem que ser pensado, né? Não é um documento assim que você escreve de qualquer jeito, ele tem que ser pensado. Então tem que ter todas as informações, o que você vai comprar, qual é o medicamento, qual que é a concentração, qual que é a forma farmacêutica, qual que é a quantidade, qual que é o prazo de validade que você quer,
são várias informações. Então, tudo isso tem que ser colocado num documento que a gente chama de edital, né? Que é o documento que as empresas que vão ter interesse em vender vão ler e vão ver se elas conseguem participar, né? Por exemplo, se uma determinada empresa tem esse medicamento, tem na forma farmacêutica que você quer, tem na concentração que você quer, mas não tem na quantidade que você quer, não adianta nem ele participar, porque ele não vai conseguir ganhar essa licitação, porque ele não vai ter essa quantidade para entregar, né? Então, tudo tem que estar muito bem planejado para que as empresas que vão participar disso, que querem vender, possam ler, possam entender e possam se autoavaliar para ver se elas podem participar ou não. Tem que ser coordenado, então, tem que ter uma pessoa ou um grupo coordenando tudo isso para que a coisa realmente flua, né? Tem que ser executado, o processo todo tem que ser feito, não só no papel, né? Planejado no papel, mas colocado em prática. Tem que ser acompanhado para que se verifique como que cada uma das etapas desse processo estão acontecendo, se estão acontecendo perfeitamente ou não, e finalmente tem que ser avaliado para ver lá no final, né, se em alguma dessas etapas teve alguma falha que pode ter comprometido todo o processo, ou que pode ter atrasado todo o processo, ou que pode ter trazido algum tipo de problema. Então, sempre, né, a assistência farmacêutica tem essa função de planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar todas as ações. Então, nada é feito de qualquer jeito. Tudo é muito bem planejado, conversado, bem executado, para que se tenha os melhores resultados. Outra função, articular a integração com os serviços, profissionais de saúde, áreas de interfaces, coordenação dos programas, entre outros. Imaginem que a assistência farmacêutica envolve o país inteiro, né? Então, envolve escritórios lá em Brasília, né, onde a parte burocrática acontece, envolve órgãos diferentes, envolve estados diferentes, envolve municípios diferentes, ou seja, envolve o país todo, né? E a assistência farmacêutica precisa, então, conseguir coordenar tudo isso, né, coordenar os profissionais, coordenar as ações, coordenar as organizações, de forma que a coisa funcione, porque se não existe essa integração, né, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo com o mesmo objetivo fixo, a coisa não acontece. Imaginem um programa, por exemplo, programa de saúde da família, se resolvem fazer de um jeito aqui no Paraná, diferente do que está sendo feito lá em outro estado, no estado de São Paulo. Os resultados vão ser diferentes e vai aparecer as divergências. Então, isso não pode acontecer. Então, tudo tem que ser feito da mesma forma em todos os lugares. E, para isso, é preciso ter toda essa integração. Então, não é um trabalho fácil, não é um trabalho, digamos assim, que funcione 100% do dia para a noite. A coisa leva bastante tempo. Imaginem profissionais de saúde, agora na questão de vacinação, né? Se fosse dada uma informação diferente para cada profissional de saúde de cada estado. Um estado falasse assim, não, você vai aplicar no deltoide. E no outro estado, não, você vai aplicar no músculo da coxa. As divergências iam começar a acontecer. Então, tudo tem que ser, né, integrado, tudo tem que ser se falando a mesma língua. Tá? Então, se fala a mesma língua em todo o país. Que mais? Função. Elaborar normas e procedimentos técnicos e administrativos. Tudo que é realizado, sejam procedimentos técnicos ou procedimentos administrativos, tem que ser documentados. Né? Até para que a gente tenha essa integração e todo mundo fale a mesma língua, tudo tem que ser documentado. Então, quando a gente fala lá de um novo procedimento
técnico para aquisição de medicamentos, para compra de medicamentos. Tem que ter alguma coisa documentada, não vai ser de boca em boca, né, que as pessoas vão ficar sabendo como que tem que ser esse novo procedimento. Então, tem que se elaborar as normas, tem que se elaborar os procedimentos, e é de responsabilidade da assistência farmacêutica. Elaborar instrumentos de controle e avaliação. Da mesma forma, né, que os procedimentos são feitos, e eles são feitos baseados numa norma ou num procedimento escrito, os resultados, então, também podem ser avaliados. E para se avaliar também tem que ter regras, né? Tem que ter normas para que essa avaliação seja feita em qualquer lugar da mesma forma. Não dá para cada avaliador criar seu próprio tipo de avaliação. Tem que ser dentro, então, do que a própria assistência farmacêutica determinou como sendo a metodologia de controle de avaliação. Que mais? Selecionar e estimular necessidades de medicamentos. Imaginem que a gente vive num país continental com 200 e poucos milhões de habitantes e a gente tem as necessidades, né, básicas, medicamentos essenciais que servem para a população como um todo, porém a gente tem as diferentes necessidades que são muito regionais. Então a gente tem algumas doenças que são específicas de diferentes regiões do país, e isso precisa ser conhecido, né, e tem que se verificar qual que é a necessidade para esse tipo de doença específica em determinado local do país. Então, imaginem, por exemplo, a questão da dengue. A dengue não é hoje já está mais espalhada, mas ela era um tipo de problema bastante regional. Continua sendo. A gente, por exemplo, aqui no Paraná, a gente não tem a dengue em todos os municípios ainda. Está mais ainda para a região oeste e noroeste do Paraná. Então, imaginem que para essa região e para essa população que mora nessa região, existe uma necessidade de medicamentos, né, e tratamentos específicos para esse tipo de doença. A assistência farmacêutica vai ter que buscar essas diferenças, né, essas doenças regionais, e vai ter que estimar, né, o que vai ser necessário para essas regiões, se vai precisar de medicamento, de tratamento, quanto de medicamento vai ser necessário, e assim por diante. Então, é uma coisa bastante complexa. Se fosse só medicamento essencial que o nosso sistema de saúde oferece, seria tranquilo, mas não, tem que ver as necessidades especiais também de regiões, de populações e assim por diante. Então, isso faz com que esse trabalho, né, de selecionar, estimar essas necessidades fique bastante complexo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode parar no meio, pode interromper no meio, não tem problema. Tem mais funções? Tem. Aí aqui a gente vai um pouquinho para a questão das funções que estão destacadas no ciclo da assistência farmacêutica. Gerenciar o processo de aquisição de medicamentos. O processo de gerenciamento é um processo bem complexo. Garantir condições adequadas para armazenamento de medicamentos. Gestão de estoques. Então, imaginem assim, condições adequadas. Hoje a gente tem grandes armazéns, né, grandes barracões, onde estão estocados os mais diversos medicamentos para serem distribuídos para os estados, para os municípios, e esses grandes armazéns, eles têm que estar adequados às necessidades dos mais diversos medicamentos. Então, a gente vai encontrar medicamento, por exemplo, que tem que ficar em temperatura de geladeira entre 2 e 8 graus, a gente vai encontrar medicamento que tem que ficar congelado, né?
com temperatura mais baixa, a gente vai encontrar medicamento que pode ficar em temperatura ambiente, a gente vai ter medicamento que pode ser inflamável, e a gente tem que ter lugar específico para isso, a gente vai ter medicamento que pode ser radioativo, e a gente vai precisar de local específico para isso, a gente vai ter medicamento que são aqueles medicamentos sujeitos a controle especial, que precisam ficar em locais fechados, com cadeados, ou fechados de alguma forma, com chaves, cadeados, correntes, seja lá como for. Então, o garantir condições adequadas para armazenamento não é uma coisa tão simples, né? Sem contar que a gente tem ainda a questão do transporte, né? Eu tenho que manter as mesmas condições ambientais dentro de um caminhão que está transportando, como as que estão dentro do local de armazenamento. Então, se eu estou transportando medicamento que lá no meu local de armazenamento estava guardado em geladeira, 2 a 8 graus, o meu caminhão de transporte vai ter que ter uma área de transporte, né? O baú do caminhão vai ter que ser refrigerado e com temperatura controlada entre 2 a 8 graus, porque eu não posso fazer com que o medicamento saia dessa faixa de temperatura com risco de perder a atividade. Então, muitas vezes as pessoas olham a área de armazenamento de medicamentos e dizem, isso aqui é fácil, isso aqui é tranquilo, mas não é. Você tem que verificar as necessidades de cada tipo de medicamento e fornecer essas necessidades para o medicamento, para que você tenha um medicamento de qualidade. O que mais? Gestão de estoques. Isso é bastante importante porque a gestão de estoques é uma área dentro da assistência farmacêutica que pode ser bastante problemática se essa gestão não for feita de forma adequada, de forma muito organizada. Em algum momento, os lugares que eu digo provavelmente vão ser as unidades de saúde, vão ficar sem o medicamento. Se não tiver um gerenciamento muito bom, né, desses estoques, dentro das áreas de armazenamento mesmo, se de repente eu deixar faltar medicamento lá num armazém do estado, por exemplo, quem vai sofrer são os municípios, porque vai chegar um determinado momento que eu não tenho mais medicamento no estoque, e os municípios também vão ficar sem e não ter reposição. Então, essa gestão de estoque é bastante importante também. Outra função da assistência farmacêutica é a distribuição e dispensação de medicamentos. Então, aqui a distribuição é enviar o medicamento desses grandes armazéns para as unidades que vão fazer a dispensação. Então, é enviar esse medicamento lá para a unidade de saúde, enviar esse medicamento lá para a UPA, enviar esse medicamento lá para os locais onde tem programas especiais do governo, e assim por diante. Também, se essa distribuição não for feita corretamente, vai faltar medicamento em algum lugar. E a dispensação, né, também uma coisa bastante óbvia, né? Se a dispensação não for feita de maneira correta, em algum momento alguém vai ficar sem o medicamento. Outra função da assistência farmacêutica é manter cadastro atualizado dos usuários, unidades e profissionais de saúde. Então, a gente acha que, muitas vezes que o cadastro do usuário fica ali no postinho, mas não, é tudo interligado. A assistência farmacêutica como um todo, ela acaba tendo esse cadastro, até porque muitas vezes a própria assistência precisa de informações, não de nome, endereço, esse tipo de coisa, mas precisa saber quem são as pessoas, quantas são as pessoas. Então, precisa muitas vezes de algumas informações, né, da população, para conseguir
identificar as necessidades da população. Então, por exemplo, um posto de saúde. Não interessa para a assistência farmacêutica se a pessoa mora na rua X ou na rua Y, mas interessa se a pessoa é idosa ou é jovem, se a pessoa de qual gênero, se a pessoa tem determinadas doenças, né? Então, essas informações são importantes, esse cadastro que é importante. Então, dessa forma, muitas vezes a assistência farmacêutica consegue identificar populações, identificar grupos, né, que têm algum tipo de necessidade e pode voltar a algum tipo de programa, criar algum tipo de programa voltado para essas pessoas. Nessa forma, a gente teve, por exemplo, a criação do Programa Saúde da Mulher, a gente teve a criação do programa de tabagismo, né? Então, verificando a população, as pessoas que são usuárias, tal, verificaram a necessidade de criar um programa para auxiliar as pessoas a parar de fumar. E é um programa que tem bons resultados, um programa muito legal, e foi identificado dessa forma, pegando, então, informações do cadastro, se a pessoa era fumante ou não, a idade da pessoa, o tempo que fumava, os problemas relacionados, problemas respiratórios, cardíacos e tudo mais, e percebeu-se a necessidade de criar esse programa. Mais funções. Organizar e estruturar o serviço de atenção farmacêutica nos 3 níveis de atenção à saúde no âmbito local e regional. Então, uma coisa que precisa ficar bem clara, a gente tem, então, assistência farmacêutica a nível federal, nível estadual e municipal. Tá? Então, a gente tem essa hierarquia, esses 3 níveis, todos trabalhando em conjunto. E a própria assistência farmacêutica como um todo acaba determinando as funções e atividades de cada um desses 3 níveis. Que mais? Desenvolver sistema de informação e comunicação, também está ligado com a assistência farmacêutica, né? É necessário que exista um sistema de informação e de comunicação bastante rápido, então, que as informações cheguem rapidamente, como eu comentei, né? Essa questão de se criar o programa do tabagismo, tinha que ter um sistema que fosse bastante eficiente para conseguir buscar essas informações dentro do sistema e rapidamente conseguir obter essas informações que, nesse caso, eram relevantes, né? Então, é bastante importante que esse sistema funcione e seja bastante rápido e traga boas informações. Desenvolver e capacitar recursos humanos, então as pessoas precisam ser treinadas, elas precisam, então, fazer parte de um padrão de trabalho, né, fazer parte de um padrão de conhecimento, então, saber a sua função dentro desse sistema todo, saber qual é o seu trabalho, e falar a mesma língua, né, então, é uma função da assistência farmacêutica fazer com que isso aconteça. Participar de comissões técnicas, então a gente tem várias comissões técnicas dentro do Ministério da Saúde que muitas vezes chamam profissionais de diversas áreas, inclusive da assistência farmacêutica, principalmente quando estão relacionados com medicamentos, para avaliar situações, avaliar problemas ou criar novos programas e assim por diante. E outra função bastante importante é a promoção do uso racional de medicamentos. Talvez essa seja a mais importante, né? A função e objetivo final da assistência farmacêutica. Que mais? Promover ações educativas para prescritores, usuários de medicamentos, gestores e profissionais de saúde. Então, lembrar que ações educativas não são voltadas só para a população, para os usuários. Não é só
pegar o usuário lá no final dessa fila toda, né, e trabalhar com ele, fazer ações educativas, né, então aquela coisa de campanhas, cigarro, esse tipo de coisa, né, mas sim promover ação educativa, inclusive com os prescritores, né, com os médicos, sempre atualizando esses profissionais a respeito de ações e de programas e tudo mais que estão sendo feitos dentro do sistema público. E todos têm que falar a mesma língua, né? Prescritor, usuário, gestor e os profissionais de saúde de uma forma geral. Desenvolver estudos e pesquisa em serviço. Então, é bastante importante que a assistência farmacêutica não pare no tempo e esteja sempre desenvolvendo novos estudos e novas pesquisas. Elaborar material técnico, informativo e educativo. Então, todas as campanhas, ou todos os processos, todos os procedimentos têm que ter material escrito para que todos tomem conhecimento. Prestar cooperação técnica quando há necessidade, né? Então, digamos que a gente tivesse aqui no caso da Fiocruz, né, produzindo vacina, e eles precisassem de alguma informação em relação à questão de algum teste que tem que ser feito, ou a forma como proceder em relação aos documentos que a Anvisa pediu, né, eles poderiam pedir essa cooperação técnica, pedir uma forma de pedir um auxílio técnico de quem pode ajudar. Que mais? Assegurar a qualidade de produtos, processos e resultados. Ou seja, assistência farmacêutica, basicamente, ela tem que fazer, né, tudo acontecer de forma correta, de forma organizada, para que lá no final ela possa assegurar essa qualidade de produtos, processos e resultados. Então, basicamente é o governo, né, no seu dentro da assistência farmacêutica, mas o governo assegurando produtos, processos e resultados para a população. Então, dizendo que os produtos que estão sendo dispensados são produtos que foram avaliados e foram aprovados, né? Os processos, os procedimentos que estão sendo utilizados foram avaliados e foram aprovados, e mostrando, né, a qualidade dos resultados. Falando da responsabilidade das esferas do governo, eu já comentei anteriormente, né, mas o governo, então, ele é responsável pelo financiamento, pela gestão, pela estruturação, organização de serviços, desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, ou seja, tudo isso são responsabilidades do governo. Então, o governo federal, ele não pode abarcar isso sozinho, então ele acaba por delegar essa responsabilidade também para os estados e para os municípios. Então, financiamento. É só o governo federal que vai botar a mão no bolso para fazer pagamentos, para comprar tudo mais? Não. A gestão tem que ser descentralizada, ela não pode ser uma gestão que só o governo federal manda e os outros governos obedecem, porque cada estado, cada município tem as suas particularidades, e a gestão estadual e municipal é que vai conhecer isso e vai poder gerenciar melhor tudo isso. A estruturação e organização do serviço também. Não dá para criar um padrão que seja único para o país inteiro, né? Quer dizer, esse padrão pode acontecer, mas os estados e os municípios podem adaptar esses padrões para as suas realidades. Então, não é uma coisa engessada também. Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Imagine ter que mandar todo mundo para Brasília para fazer um curso de capacitação. Não dá, né? Então, no final das contas,
Os estados podem, então, capacitar os seus funcionários estaduais da saúde e os municípios podem capacitar também os seus funcionários municipais. O financiamento, que é a parte importante, né, o dinheiro. Então, a gente tem uma portaria de janeiro de 2007 que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos lá da União, né, do governo federal, para ações de serviço de saúde, na forma de blocos de financiamento. A gente já vai ver o que são esses blocos de financiamento. E fica de responsabilidade também do governo federal, praticamente, mas dos estaduais e municipais também, o monitoramento e controle desse dinheiro. Então, para vocês terem ideia, o governo federal, então, considera a saúde do país em 2, 3, 4, 5 blocos diferentes. Então, para cada um desses blocos, existe uma porcentagem de dinheiro que é destinado a esse bloco. Então, a gente tem um bloco da atenção básica, um bloco da atenção média e alta complexidade ambulatorial hospitalar, um bloco em vigilância e saúde, um bloco em assistência farmacêutica, que é o que a gente está vendo, e um bloco gestão do SUS. Então, são valores que são destinados para cada um desses blocos, e cada um desses blocos vai fazer o que tem que ser feito para utilizar bem esse dinheiro. Lembrando que tem que ser monitorado tudo isso. Né? A gente só vai ver da assistência farmacêutica, que é o nosso foco no momento. Então, o bloco de financiamento da assistência farmacêutica é constituído por 3 componentes. É assim que o governo chama, são 3 componentes. Um componente chamado de componente básico da assistência farmacêutica, um componente chamado de componente estratégico, e o terceiro componente é o componente de medicamentos de dispensação especializado, ou, como falavam antigamente, medicamento excepcional. Então, basicamente, esse financiamento da assistência farmacêutica ele tem que abranger essas 3 áreas. Mas o que é componente básico? O que é componente estratégico? O que é componente especializado? Então, na verdade, eu coloquei separado aqui para vocês, e daí eu vou mostrar um formato que está colocado no próprio site do nosso Secretaria de Saúde aqui do Estado do Paraná. Tá? Eu vou explicar direitinho aqui. Esse componente básico da assistência farmacêutica o que seria, né, e o que seria o financiamento desse componente básico. Quando a gente fala em componente básico, então a gente está falando dos medicamentos insumos da atenção primária. Basicamente são aqueles medicamentos mais básicos, os medicamentos essenciais mesmo para atender a maior parte dos problemas de saúde que a gente tem no país. Então, o governo, né, chama esse grupo de medicamentos de componente básico, porque são os medicamentos básicos mesmo, para doenças básicas, vamos dizer assim. Só que o governo federal, ele não acha justo que ele, governo federal, arque com todo o financiamento. Então, tipo, o governo federal pensa assim, não, eu não vou pagar sozinho, né, para que o município X lá compre o medicamento. Então, o que eu vou fazer? Existe um financiamento que é chamado de tripartite, que determina, então, que o dinheiro que vai ser empregado para esses medicamentos do componente básico sejam divididos entre governo federal, estadual e municipal, cada um entrando com uma parte. Como que funciona isso? Então, o governo federal vai entrar com valor. Talvez esteja um pouco desatualizado, eu não sei se já atualizaram, mas essa era a última informação que eu tinha em relação a valores. O governo federal vai disponibilizar, então, valor entre R$ 5,85 e R$ 6,05
por habitante por ano, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Então, é feita uma avaliação de cada município, verifica-se o Índice de Desenvolvimento Humano naquele município, e conforme estiver o Índice de Desenvolvimento, o valor que o governo federal vai entregar vai ser entre 5,85 e 6,05 por habitante por ano. O que vocês acham? É muito? É pouco? Imagina. Alguém ia falar alguma coisa? Parece pouco, né? Por exemplo, 5,85 eu não consigo comprar nenhum medicamento para dor de cabeça. Para mim, né? Como pessoa. Só que esse Cartela de Dorflex. 5,85 Dá uma seria... cartela? Esse 5,85, digamos assim, seria para todos os habitantes, não só aqueles que utilizam. Exato. Não, na verdade, né? Então fica muito, né? Acaba ficando... Sim. Eu, por exemplo, eu tenho um plano de saúde, então eu não utilizo serviço público de saúde, né? Mas esse dinheiro vai ser dado pelo governo federal mesmo assim, independente de eu ter esse plano de saúde. Uma outra pessoa também tem lá um plano de saúde ou tem dinheiro suficiente para não precisar pagar nem plano de saúde, né? Ela não vai utilizar, mas o dinheiro para aplicar para ela vai estar lá também, né? Então, no final das contas, vai dar um bom dinheiro e vai ser aplicado, então, digamos assim, vai dar um bom resultado no final. Então, dá para usar esse dinheiro, sim. Isso sem contar as licitações, né? Tem outras coisas, isso, tem outras coisas mais que não entram aí, né? Então, tem certos medicamentos que não entram. Isso é só para medicamentos básicos, né? Desse componente básico. A gente tem os outros componentes que daí esse dinheiro não seria para isso, seria outra fonte de dinheiro. Então, para os medicamentos básicos, assim, acaba sendo um valor razoável. 5,85, o governo estadual vai dar de 2,85 a 3,25 por habitante, e o municipal vai ter que dar pelo menos 2,36 por habitante, que daria 5, no mais baixo, 5, 6, 7, 8, 9, uns R$12 mais ou menos por ano. Parece pouco, mas como não é todo mundo que utiliza o serviço de saúde, esse dinheiro acaba sendo suficiente, tá? E assim, o índice de desenvolvimento humano, né, quanto maior o índice, mais o governo vai pagar dentro dessa faixa. Para quê? Para que os municípios, né, e os prefeitos tentem melhorar esse índice está ligado a vários fatores, né, a própria questão de água encanada, ter esgoto, um monte de coisa, né, são vários os fatores que vão dar esse valor desse índice de desenvolvimento. Então, o que se pensa os prefeitos vão querer aumentar cada vez mais para que o governo possa disponibilizar cada vez mais dinheiro, né? Apesar de que não é sempre que isso acontece, mas uma boa parte dos municípios acaba pensando dessa forma: vamos melhorar o índice de desenvolvimento humano para que a gente consiga, então, um financiamento maior lá do governo federal e do governo estadual. Tá? Muito bem. Professor, diga. A partir desse princípio, a gente tem que ver que é um pouco injusto, assim, se a gente for comparar com o Nordeste, porque são pessoas que têm menos renda e precisariam de mais dinheiro, né? Exato. O grande problema que lá a gente tem um descaso maior
do governo também, né? Esse que é o grande problema. Aí está o problema, né? Porque, na verdade, de certa forma, aqui, vamos dizer, a região sul, ela é mais desenvolvida. Então, Sim. querendo ou não, nós temos mais condições de pagar um particular, de comprar um medicamento. Ao contrário do Nordeste, que tem um índice de desenvolvimento menor, então, na verdade, eles deveriam receber mais doação do governo, né? Sim. E eu não vou falar com certeza, porque eu não conheço, mas pelo que a gente vê em reportagens, TV, esse tipo de coisa, a gente tem melhores, mais recursos também, né? Aqui você procura um posto de saúde, parece que a coisa funciona melhor do que lá em cima. Aqui tem mais recursos, tem mais gente para atender, né? Enquanto lá para cima parece que a coisa é um pouquinho... Tem a ver com essa questão do próprio financiamento, né? Mas o grande problema é que muitas vezes as prefeituras não pensam dessa forma, vamos melhorar o IDH para a gente poder ter mais recursos. Às vezes, infelizmente, a gente tem muito isso ainda, vamos fazer com que as pessoas não tenham muita coisa, para que na época das eleições a gente faça alguma coisa, para que a gente possa ser reeleito, né? Infelizmente, é muito disso. Ninguém lembra de esgoto quando fala de um prefeito. Quem foi o prefeito que colocou esgoto na tua cidade? Não sei. Mas quem foi o prefeito que colocou uma praça lá com a estátua de não sei quem? Todo mundo sabe. Então, às vezes, gastar dinheiro, né, do município para fazer essas coisas que não aparecem não rende voto. Né? Então, é melhor, às vezes, não ter tanto financiamento do governo para a saúde, mas ter, né, uma mata, digamos assim, por mais 4 anos, do que melhorar a saúde da população, aumentar o IDH e a população esquecer que fui eu que fiz o sistema de esgoto, que fui eu que diminuí o número de doenças, tipo de coisa assim. Infelizmente, a gente tem muito disso, né? E não é só lá. Aqui a gente tem muita coisa, muitas vezes isso acontecendo, né? Mas parece que lá a questão do coronelismo é mais forte ainda, né? Infelizmente. Mas, enfim. Vamos em frente, né? Falando, então, a gente falou dos valores, para resolver, né? O problema, professor, tem que devolver para os índios e começar tudo de novo. Eu acho melhor devolver e não começar de novo. Porque se começar de novo é capaz de dar no mesmo. Sabe, eu acho que a melhor coisa era que eles ficassem com a terra aqui e fizessem que bem entendesse. Apesar de que hoje também, né, os próprios índios já não têm mais aquela mesma condição e não querem mais ter aquela condição que eles tinham na época do descobrimento. Mas, enfim, vamos em frente. Questão de competência. O que é de obrigação, vamos dizer assim, de cada um dos governos? Governo federal, então, em relação a esse componente básico, né, esses medicamentos mais simples, mais básicos, né, que toda a população praticamente acaba por utilizar. O governo federal vai comprar e distribuir para os estados o quê? Os contraceptivos, os insumos do Programa de Saúde da Mulher, as insulinas e NPH irregular. Por que o governo federal compra só isso e não compra a aspirina, não compra o diclofenaco, não compra o amoxicilina? Porque isso foi deixado para o município. Daí o município decide como, né, e quanto comprar de cada medicamento. Então, o governo federal pensa assim: vou distribuir insulina, os contraceptivos e o que for insumo do Programa de Saúde da Mulher, que isso vai ser usado no país inteiro. Agora, quem sabe o que realmente precisa,
né, para aquele município é o próprio município. Então, fica com o município a compra desses medicamentos. Tá certo? E o governo estadual faz o quê? Ele simplesmente recebe aquilo que o governo federal comprou, então o governo federal manda para o governo estadual recebe, armazena e manda para os municípios. Não sei se vocês conhecem aqui em Curitiba a área de armazenamento do estado. Vocês já viram um armazém? Não. Não? Ali na frente ou do lado do... Meu Deus, esqueci o nome do parque. Jardim Botânico. Jardim Botânico, isso. Tem um barracão gigantesco, um pouquinho, do lado, na verdade, da Federal, ali, a área de setor de ciências biológicas, de ciência da saúde da Politécnico. Tem um barracão gigantesco ali. É a central de distribuição dos medicamentos para todo o Paraná. Então, é armazenado todo o medicamento ali e daí é mandado para cada um dos municípios. Só que isso é uma área de armazenamento especial do governo do Paraná. O governo do Paraná criou um sistema que, ao invés de... o governo acabou comprando para si essa função de aquisição. Porque, na verdade, assim, quem deveria comprar os medicamentos seria o município, né? Então, no próprio componente básico. Alô? Travou para mim, professor. Que travou também. Pra mim também. Parou de Eu acho falar que caiu. agora. Acho que ele caiu, tem que avisar ele, ó. Tá igual Samsung essa aula. Mais travado que eu na sexta-feira. Acho que a gente vai ter que esperar, porque eu não tenho contato dele. Mentira, tem no grupo. Tá voltando. Cada Tá travado pra vocês, hein? Tá sim. O seu. Tá Mas bem o que robotizado. acontece? O governo do Agora estado voltou, agora. viu da seguinte... Tá picotado. Oi? Professor, Cadê o slide, a gente professor? perdeu. Sumiu. Travou. Travou tudo. Sumiu voz, sumiu tudo, travou. Ele não tá recebendo mensagem, não é? Eita, agora caiu de vez. Só eu caí? Só, prof. Ih, meu Deus do céu. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim. Eu vou só terminar aqui, então, para a gente não ficar com a informação pela metade.
E daí a semana que vem a gente continua, a gente vai estar ao vivo, vai estar mais tranquilo, tá? Ô, prof, Oi. você parou na parte de que, tipo, na verdade, o municipal que era responsável por comprar os medicamentos, só que daí a Isso. federal que pegou, foi isso que foi aí que Não, parou. não, foi o Estado, mas foi, tá. Então, assim, então é de competência, né, do município comprar a maior parte dos medicamentos desse grupo, né, do componente básico. Mas aqui no Paraná, que é uma situação especial, o governo do estado do Paraná pensou o seguinte: olha, se o município lá de, sei lá, Ponta Grossa for comprar medicamento por ele só, eles vão comprar uma certa quantidade. Então, eles vão conseguir negociar, né, com os fornecedores até um certo ponto. Mas se, né, eu pegar o município de Ponta Grossa, eu pegar o município de Guarapuava, o município de Londrina, de Maringá, juntar tudo que eles precisam, né, e fazer, né, uma lista só de tudo que vai ser preciso, eu vou ter muito mais medicamento para comprar. Então, eu vou ter uma maneira de negociar mais e conseguir menores preços, melhores prazos de pagamento, tudo mais. Então, criou-se esse consórcio que tem a sede aqui em Curitiba, mas que não é aqui uma coisa do município de Curitiba, uma coisa do estado. Foi o estado que resolveu fazer isso. E eles criaram, então, aquele barracão para armazenar. Então, o que acontece? O estado vai lá e pergunta para cada município: o que você precisa, o que você precisa, para cada um de todos os municípios que a gente tem, com exceção de, eu não me lembro mais quantos que não fazem parte desse consórcio, mas eu sei que Curitiba é um dos municípios que não faz parte. Mas dos 399 municípios, acho que 390 e alguma coisa fazem parte. Então, o governo aqui do estado vai lá e pergunta para cada um: o que você precisa? Daí pergunta para o outro: o que você precisa? Junta tudo isso num pedido só. Então, imaginem que, ao invés de comprar pouquinho, né, cada município comprar o seu pouquinho, agora o governo vai comprar para todos os municípios uma quantidade gigante. Então, ele vai conseguir melhores valores, né, vai conseguir negociar melhores valores, melhores formas de pagamento, melhor forma de entrega e tudo mais. E aí cada um dos municípios acaba gastando muito menos. Caiu de novo? Não. Não? Ah, tá. Então, cada município acaba gastando muito menos. Mas a competência de verdade seria de cada município comprar os seus medicamentos. E só o governo estadual, então, só receber aquilo que o governo federal comprou, né, que são os anticoncepcionais, as insulinas, tal, e mandar para os municípios, e ficar por conta dos municípios comprar. Mas aqui, do Paraná, então, isso não é uma coisa do Brasil inteiro, é uma coisa do Paraná. O Paraná resolveu se reunir, criar esse consórcio. Aí eles compram tudo que precisa e gastam menos do que se eles comprassem individualmente. Tá certo? E só terminando aqui, daí os outros componentes a gente vê na próxima aula. Cadê? Desapareceu agora? Aqui. O local de acesso, onde que as pessoas buscam, né, pegam esses medicamentos. Lá na farmácia da unidade básica de saúde, ou seja, lá no postinho de saúde. Então, esses medicamentos básicos são financiados pelos 3 governos, né, federal, estadual, municipal, né? Cada um dá uma parte, cada um contribui com um pouco. Quem compra e distribui anticoncepcionais, produtos do Programa da Saúde Mulher e as insulinas é o governo federal. O governo estadual não compra nada, ele só recebe essas coisas do governo federal e passa para os municípios, e os municípios compram aquilo que é necessário, porque daí eles compram exatamente
aquilo que aquele município precisa, né, nas quantidades que aquele município precisa. E recebem o restante também, né, os anticoncepcionais e as insulinas e tudo mais, fazem a dispensação. Beleza, gente? Ficou fácil isso? Beleza. Tranquilo. Então, os outros componentes vocês vão ver que já são para doenças mais específicas, já são coisas que não são assim tão comuns e cada um deles tem suas particularidades. Daí a gente vê na semana que vem. Tá certo? Certo, prof. Então tá. Então, uma boa noite para vocês. Um bom final de semana, que já está acabando, né? E até a semana que vem. Boa noite, prof. Igualmente. noite. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.